para... O que Paulo estava então tratando aqui? Quando chegamos aqui no versículo então 9, aqui diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos uma tendência de repetirmos aqueles textos isolados que alguns pregadores utilizam, totalmente fora do contexto do texto exposto. Nós temos falado aqui o seguinte: um texto fora de contexto dá o quê? Pretexto. Alguns utilizam este versículo aqui para dizer sobre os céus, para dizer sobre a vida quando o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja. Quantas vezes você já usou? Você vai casar, meu irmão? Então, olha, eu quero deixar aqui para você um versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem muito para vocês, Deus vai abençoar suas vidas, mas o texto aqui não está se tratando disso. Eu posso até dizer para o irmão: olha, que Deus tem muito para você, existem coisas que estão ocultas a nós e que o Senhor vai te revelar durante o tempo da tua caminhada, naquela cidade, naquele local que você vai estar, como homem de Deus, como mulher de Deus. Mas eu posso até dizer isso, mas o versículo aqui: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não está se tratando da vida nossa nos céus, não está falando aqui daquilo que vai te acontecer, que Deus vai te revelar, e nós vamos falar sobre isso aqui. Amém? Paulo está tratando aqui sobre a questão, aqui no contexto antes, vamos falar então aqui, olha, o que nós já vimos. Paulo está tratando aqui sobre a questão das divisões na igreja. E Paulo aqui está tentando convencer os irmãos aqui desta igreja, mostrando argumentos, raciocínios lógicos, dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo era contrário ao espírito cristão, ao espírito cristão. E aqui ele faz um contraste da maneira como Deus faz as coisas e a maneira como o homem faz, no seu egocentrismo, na sua vaidade, na sua altivez. Veja para você ver aqui no versículo 18 a 25. O caminho do homem é exaltar a si próprio, na busca da sabedoria, da vaidade. Já o caminho de Deus é o que Paulo está expondo aqui, no pano de fundo aqui, olha. O caminho de Deus é reduzir esta sabedoria a nada, pela mensagem da cruz. Esse é o caminho dele. Veja que enquanto os coríntios aqui estavam se dividindo em grupos, estavam exaltando os líderes, as personalidades cristãs da história recente daquela comunidade, eles estavam totalmente na contramão daquilo que Deus faz. Eles estavam agindo de acordo com o mundo. Então a segunda argumentação de Paulo era sobre a vocação daqueles irmãos aqui, ó. Paulo estava falando aqui exatamente a constituição da comunidade, a vocação deles, daqueles irmãos que compunham aquela igreja. Aquela comunidade, aos olhos do mundo, era uma comunidade de pessoas que não eram nada, eram fracas, eram humildes, eram desprezadas. E Paulo estava dizendo para eles que este que é o caminho de Deus. É sabedoria que os homens não entendem. E é assim que Deus escolhe as coisas pequenas, as coisas loucas, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Pessoas que aos olhos do mundo, da sabedoria do mundo, não são nada. E Deus faz assim, para que ninguém se glorie, senão nele. Aqui no versículo 30 e 31, aqui diz: nós somos de Cristo, que se tornou para nós sabedoria, justiça e redenção, e se tiver de gloriar-se, glorie-se no Senhor. Porque Cristo se tornou tudo para nós, e Ele é digno de toda glória. O alvo de Deus,
é que Cristo receba a glória. Esse é o segundo pensamento de Paulo aqui nesta carta. O terceiro pensamento de Paulo aqui fala da presença de Paulo entre eles. Ele disse que foi pregar ali o Cristo crucificado. E o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo, o conteúdo era o quê? A cruz. E a maneira que ele foi pregar, ali ele diz, olha, eu não vim pregar para vocês com sabedoria humana, mas com palavras dadas pelo Espírito Santo. Era o Espírito de poder. E ele ensinou aos coríntios que eles não se apoiassem nele, porque ele estava ali apenas como um instrumento, mas que eles se apoiassem na pregação da cruz de Cristo. A fé deles tinha que se apoiar na pregação que leva o pecador a converter-se mediante o Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa se apegar a isso, aí significa que ela converteu de verdade. E se não aconteceu a atuação do Espírito Santo, ela acaba sendo uma seguidora de qualquer personalidade. E é o que acontece nos dias de hoje. O quarto argumento de Paulo está relacionado com o que ele chama aqui no versículo 6 ao 16, a revelação que Deus faz de si mesmo pelo Espírito Santo. Esta sabedoria de Deus que ele vem falando aqui, desde o capítulo 1, ela não é perceptível pelo mundo. Quando Paulo fala mundo aqui, Paulo está tratando daquelas pessoas que não foram salvas, aquelas pessoas que ainda não tinham o conhecimento de Deus, não fazem parte do povo de Deus. Para quem não faz parte do povo de Deus, a mensagem da cruz não faz sentido. É loucura, é estupidez. Mas o Espírito Santo revela, ilumina o coração das pessoas para que elas aceitem a cruz, o caminho de Deus, Cristo como a sabedoria de Deus. E Paulo então divide a humanidade em duas categorias aqui. Aqui ele diz, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Então ele faz aqui, ele divide a humanidade em duas categorias, o homem natural e o homem espiritual. O homem natural que não entende Deus, que não conhece as coisas de Deus, por mais que seja intelectual, inteligente, sábio aos seus olhos, por mais que seja de nobre nascimento, não conhece as coisas de Deus. Não conseguia e não consegue até hoje entender essa ideia, essa pregação da cruz, que é loucura. O homem espiritual é aquele que tem o Espírito de Deus e conhece a Deus e compreende as coisas de Deus, porque foi o Espírito Santo de Deus que revelou. Então aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai classificar os coríntios como nenhum nem outro, mas como carnais, um grupo aqui no meio. Eles não eram espirituais porque não compreendiam a cruz. Também não podia dizer que eles eram naturais porque já haviam sido convertidos. Mas eles estavam nesta categoria de carnais imaturos. Faltava-lhes a compreensão completa da cruz de Cristo e do que é, o que ela representa, inclusive, para esta questão aqui de como encarar os líderes cristãos. Este é o impacto de Paulo e que Paulo vai tratar aqui no capítulo 3. O raciocínio aqui, irmãos e irmãs, no versículo 6 a 16, o apóstolo mostra que as coisas de Deus só podem ser compreendidas, discernidas, mediante a revelação do Espírito Santo de Deus. Ele tinha dito que a palavra dele não consistia em quê? Não consistia em palavra persuasiva de sabedoria. Lembra que nós falamos que Paulo estava dentro de um contexto ali, daquela filosofia greco-romana,
O versículo 6 aqui, ele diz: expomos sabedoria entre os experimentados. É como se ele dissesse: não é que eu não tenho sabedoria para ensinar, só que a sabedoria que eu tenho para lhes falar só pode ser compreendida, só pode compreender os experimentados. São aqueles cristãos que já amadureceram, são aqueles cristãos que já têm experiência suficiente para entender Deus e os caminhos de Deus. Por isso que, olha, ele fala aqui, quando eu fui falar a vocês, eu fui falar apenas o básico, o leitinho, porque vocês são carnais, vocês ficaram lá atrás, não amadureceram. Eu tenho coisas profundas para falar, mas não posso falar para vocês. Só os experimentados que vão compreender. No processo de crescimento, vocês estão, olha, zero. Não entenderam nada, não cresceram nada. E ele diz aqui: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E ele diz: sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aí ele diz aqui, olha: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Essa expressão aqui é a expressão chave aqui, ó, dessa sessão. Olha o que ele diz aqui: mas. O mas aqui, o que estava oculto aos poderosos da época, Deus nos revelou pelo Espírito, porque pelo Espírito todas as coisas o Espírito perscruta, ele sonda. O Espírito Santo sonda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio homem, seu próprio espírito, que nele está? Olha o que ele faz a comparação assim. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha o que ele fala aqui: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as quais, com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E esse é o texto nosso então. Entendeu? E as divisões aqui é fácil de compreender. O que Paulo está dizendo aqui? Ele diz: eu tenho algo para falar para vocês. Eu tenho algo, uma sabedoria. E eu não sou ignorante. E o que eu tenho para falar para vocês, a sabedoria que eu tenho para falar, não está relacionado com a sabedoria desta época, deste século, humana. O que eu tenho para falar é totalmente diferente. Eu quero falar para vocês de uma sabedoria que o homem natural não entende. O versículo 7 ele diz aqui, olha: a sabedoria que eu tenho para falar é uma sabedoria em mistério, outrora oculta. O que Paulo está falando aqui é que a sabedoria que ele tinha para falar era misteriosa.
para o mundo, porque Deus a ocultou do mundo. Ele está referindo aqui ao Cristo crucificado como o único caminho da salvação. Esta que é a sabedoria de Deus, que foi ocultada ao mundo e que estava, meus irmãos e irmãs, no Antigo Testamento aqui, em figuras. Os próprios judeus tiveram dificuldade de compreender com clareza. E isso porque o Cristo crucificado estava revelado no Antigo Testamento, mas de formas simbólicas, através dos tipos, instituições, figuras, eventos, fatos da história de Israel. Então o verso 7, embora Deus tenha preordenado desde a eternidade tudo, veja que aqui diz desde a eternidade, Deus já havia planejado salvar os que creem pela cruz de Cristo. Agora veja que este plano não foi revelado de uma vez, mas foi sendo exposto no Antigo Testamento aos poucos. Os poderosos desta época, quando Cristo, na plenitude dos tempos, veio, quando ele chegou para dar cumprimento a este plano aqui que estava oculto, eles não compreenderam, eles não perceberam que estava ali o Filho de Deus, que era o Salvador prometido. E a prova é que crucificaram. Então o que Paulo está aqui mostrando? É a incompatibilidade entre a sabedoria de Deus e os poderosos deste mundo. Isso quer dizer que o mundo, a sua elite, não consegue entender os planos de Deus. O homem que não foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ele hostiliza as coisas de Deus, reage e vai até contra tudo aquilo que é de Deus. Não adianta você querer ficar convencendo, argumentando com a pessoa, um patrão seu, alguém, com argumentos. Se o Espírito Santo não fizer a obra, não adianta. É verdade que temos de pregar, né? Por isso que precisamos depender deste Espírito. Agora veja aqui no versículo 2:9, ou capítulo 2, versículo 9, que é um texto de Isaías 64:4. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Paulo não está falando aqui do céu. Como eu lhes disse, tem muitas pessoas pregando, pregadores, que usam esta passagem até para dar uma palavra para um casal, para alguém, dizendo: olha, Deus tem preparado muito para você. O apóstolo Paulo aqui não está falando dos céus, está falando de Cristo. Cristo foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Onde nem olhos veem, nem ouvidos ouvem, nem jamais penetrou em coração humano o que ele preparou para aqueles que o amam. O que ele preparou? Jesus. Porque esse texto é uma citação de Isaías 64:4. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cuidado para você não usar este texto fora do contexto. O texto aqui não está falando de céus, de eternidade. O texto aqui não está falando de bênçãos, que Deus vai dar ao irmão, revelar o futuro do irmão lá, o que Deus tem para ele. Que Deus tem, mas o texto aqui, a exegese aqui do texto, não está se tratando disso. O que Deus preparou para aqueles que o amam? Foi Jesus. O Jesus Cristo pregado numa cruz. Agora, o homem natural não tem condições de entender o mistério de Deus, que é Cristo crucificado. Na verdade, o homem está morto. O que 2 Coríntios 4:4 diz? O homem diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então a consciência humana foi afetada, a mente, pelo pecado. O homem não consegue vislumbrar a sabedoria de Deus em salvar o homem através de um carpinteiro nascido de uma virgem que foi pendurado numa cruz. O homem não consegue compreender isso.
E é isso que diz aqui, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Jamais penetrou em coração do homem. Por quê? Porque o homem está morto. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Entende? O homem não consegue vislumbrar a sabedoria de Deus em salvá-lo. E isso é que é impossível para o mundo. E Deus revela pelo seu Espírito. A palavra revelar aqui no grego significa tirar o véu. O véu impedia que aquilo que estava oculto aparecesse. Mas o que o Espírito Santo de Deus fez e faz? Ele tira o véu. Uma vez que o véu é retirado, aí pode ser percebido este segredo aqui com clareza. O papel do Espírito Santo é revelar, tirar o véu de cima deste plano de Deus. Ele tira este véu de cima da pessoa de Cristo para que nós possamos contemplar, entender este mistério oculto. Então o que Deus preparou foi Jesus. O que Deus preparou para nós foi Jesus. Não é os céus. O texto não está tratando dos céus aqui. Quando o homem pecou, foi colocado o véu, então. Foi colocado quando o homem pecou, o homem ficou afetado em todas as suas dimensões. Se tornou incrédulo. A sua mente está entenebrecida pelo pecado. Os seus olhos estão o quê? Vendados. Nenhum de nós pode ver a Cristo, perceber a sabedoria de Deus. Nenhum ser humano consegue por si, pelas filosofias humanas, pelas ideias elucubradas, formuladas pela sua sabedoria deste mundo, consegue entender este mistério que estava oculto, que Deus preparou. Qual é o mistério? De um Cristo que morreu numa cruz. Ele veio. Só o Espírito Santo pode fazê-lo. A pregação é feita para todo mundo. Só que nem todos foi dado tirar o véu. Nem todos terão o véu tirado. Deus nos revela pelo Espírito. Entende, queridos irmãos? O versículo 10, ele faz uma analogia. Aqui ele diz que o espírito humano conhece o homem por dentro. O Espírito Santo de Deus é que conhece as profundezas de Deus. Ele é quem entende o plano do Pai. Este plano que o Pai traçou desde a eternidade, só Ele quem entende. É o Espírito. Só Ele entende a vinda do Filho na plenitude dos tempos. E é Ele que pode aplicar isso. Coloca no homem que está com o véu sobre si. Ele tira o véu do nosso entendimento, do nosso coração, para compreendermos as coisas de Deus. E esse véu foi tirado. Aquilo que Isaías dizia, 64:4, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. O profeta messiânico estava falando de Jesus, da nossa salvação. E só o Espírito Santo pode tirar este véu e fazer-nos compreender isso. E agora podemos ver o que Deus preparou para nós, que foi Jesus. Nós podemos até usar esse texto dizendo para a pessoa que não converteu: olha, Deus preparou para você. E se ele foi um eleito, ele vai aceitar certamente, dentro do tempo de Deus. Então você pode pregar para um descrente durante toda a sua vida. Você pode arrumar argumentos lindos, racionais, e devemos fazer isso. Mas se o Espírito Santo não tirar a venda dos seus olhos, para que ele veja, nada acontece. Ele pode até ser um religioso, mas não vai haver entendimento espiritual. Você pode argumentar com o seu professor, com o seu chefe, usando argumentos da história, da filosofia, ciência. Você pode mostrar evidências as mais espetaculares,
Você vai formar o intelectual da religião. Mas se o Espírito Santo não tirar o véu, ele vai continuar cego, morto, não vai entender, vai continuar oculto a ele. Vai chegar um momento que o seu raciocínio vai se tornar espiritual. Entende? Você vai argumentando com a pessoa, ensinando a pessoa, mas chega um momento que você arrumou a argumentação da história, usou as questões da filosofia, usou todos os meios, mas vai ter um momento que vai afunilar. E aí o seu raciocínio, baseado aqui na Bíblia, vai se tornar espiritual. E aí ele está, como ele é natural, ele não vai entender as coisas do Espírito Santo de Deus, que são loucura. Por isso que as nossas igrejas estão cheias de pessoas que vão para a igreja, até batizam, participam das campanhas, fazem doações, mas ainda estão mortas nos seus delitos e pecados. Entende? Estão mortas. O homem está morto. O homem está com a sua mente espiritual bloqueada. Ele não vai conseguir ver a lógica. Ele não vai chegar à conclusão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que a cruz é o caminho de Deus para salvar ele como pecador. Ele não vai chegar a esta conclusão simplesmente seguindo um raciocínio intelectual lógico. Vai ter um momento que Deus vai ter que revelar, abrir a sua mente. O Espírito Santo vai ter que tirar o véu, ligar os pontos, ligar os fios ali desencapados, cortados, para ele perceber. Isso é só o Espírito Santo que faz. Entende, meus irmãos? O verso 12 aqui, Paulo diz aqui: nós não recebemos o espírito do mundo. Talvez aqui está se referindo ao espírito de Satanás. Alguns exegetas interpretam isso, dizendo que está falando aqui do espírito do mundo, das atitudes do mundo. A maneira como as pessoas vivem dentro deste sistema pecaminoso. Nós não recebemos este espírito, estas atitudes do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, para que conheçamos o que Deus fez por nós gratuitamente. A gratuidade da salvação mediante a cruz só pode ser compreendida mediante o Espírito Santo de Deus. Você pode falar que é de graça para aquela pessoa lá, um colega seu de trabalho, a sua vizinha, mas sempre a pessoa vai acabar levando pelo lado de quê? Do mérito. Você já percebeu isso quando você fala de Deus, de Cristo para as pessoas, que ela já quer ir para o lado do mérito. Sempre vai raciocinar pelo mérito, porque ela acha que tem autonomia, ela tem independência. A pessoa não compreende que ela é uma pecadora perdida, dependente de Deus, e só pela misericórdia de Deus ela vai entender esta gratuidade do Evangelho, e é só o Espírito Santo que vai fazer a obra. Então não esqueça disso. Por isso que as pessoas estão aí afundadas na religiosidade, e muitos querem pagar a salvação, pagar aí para viver a sua espiritualidade, porque ela relaciona ou raciocina tudo por mérito. Então olha o que ele diz aqui: falamos essas coisas não ensinadas em sabedoria humana, porque a sabedoria humana não tem como transmitir isso, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisa espiritual com espiritual. Veja que esta conferência aqui, a investigação é um processo feito pelo Espírito Santo. Então o homem natural não aceita. A ideia que no grego significa não lhe é bem-vindo. Ele não consegue aceitar, entender. Não quero. Não pode entendê-las porque só podem ser discernidas espiritualmente. É só o Espírito Santo que vai fazer isso. E veja bem, irmãos, qualquer ator, qualquer orador pode pegar aí um texto da Bíblia e interpretar o texto, e explica o texto tal como está escrito. Mas isso não vai produzir vida nele se o Espírito Santo não fizer. A pessoa não consegue relacionar o que é espiritual. Por isso que
O homem natural não compreende. E isso aqui tem um impacto muito grande quando nós formos evangelizar, principalmente você que quer iniciar um trabalho, fazer uma defesa como apologeta. Quando a gente encontra grupos que são hostis ao cristianismo, geralmente ateístas, humanistas, ou a gente que quer usar a ciência como empecilho para crer no evangelho. Mas na verdade, só o homem espiritual que vai entender o que está oculto aqui. Essa é a ideia de Paulo. Quem é aqui este homem espiritual? É aquele que tem o Espírito de Deus. O homem que já teve a revelação do Espírito de Deus. Que teve a revelação do caminho de Deus. Que entregou Jesus. Ele vai entender as coisas de Deus. E Paulo diz aqui no versículo 15. Diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, o mundo olha para ele, mas não consegue entender os padrões que ele vive. O versículo 16, Paulo fala aqui que conheceu a mente do Senhor e quem pode instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Já pensou? Que coisa fantástica, que maravilha. Temos a mente de Cristo, irmãos. O que é ter a mente de Cristo? Cristo como homem, quando ele estava aqui na terra, ele olhava para a realidade do mundo e olhava pela perspectiva de Deus. Cristo tinha uma mentalidade que era centrada em Deus. As suas ações, as suas escolhas, as suas atitudes, elas sempre eram levadas em conta pensando na glória de Deus e na missão que Deus lhe deu. É esta mentalidade de Cristo que nós temos como crentes de ter a mente de Cristo. Então, a pessoa que já teve o véu tirado, ela olha para Cristo como seu referencial e a partir daí ela julga todas as coisas, examina todas as coisas e toma as suas decisões, fazem as suas análises e toma as atitudes na vida segundo os princípios de Deus. Olha o que ele diz aqui no capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não pude vos falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo o homem? Por quê? Dizendo um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, qual foi o argumento de Paulo aqui, depois de ter dito isso? Primeiro argumento, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. Deus não age como o homem age. O segundo argumento de Paulo aqui, ele fala aqui, olha, vocês não são nobres, não são poderosos, não são sábios de acordo e segundo os padrões deste mundo aí, Coríntios, igreja. Mas Deus fez isso com propósito, para que a glória fosse dele. O terceiro argumento dele aqui, olha, eu quando fui pregar o evangelho para vocês, eu não fiz com exibição de palavras, nem em demonstração de sabedoria, mas preguei Cristo crucificado, com tremor e temor, para que vocês tornassem discípulos de Cristo e não meus seguidores. O quarto argumento de Paulo aqui, é só pelo Espírito de Deus é que vocês podem compreender a Cristo, o evangelho, a cruz e a sabedoria de Deus. Por isso, considerando as divisões que há entre vocês e levando em conta que vocês estão exaltando os homens,
Paulo, Apolo. Eu não posso considerar vocês, então, espirituais e sim carnais. Vocês estão agindo como carnais. Aqui no versículo 1, ele fala aqui que eles não podiam compreender, eles não compreenderam as implicações da cruz de Cristo para a vida deles. Eles estavam olhando para os pregadores, para seus líderes, como o povo do mundo naquele contexto olhavam. E como acontece nas igrejas hoje. O que o mundo hoje olha e o que o mundo na época olhavam? Os famosos, os cantores, os artistas, os jogadores, os atores, não é? Então Paulo estava aqui dizendo que por mais que eles eram convertidos, mas eram um bando de imaturos da fé. Eles não haviam crescido. Estavam lá competindo entre eles. Quem era melhor? Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. E não é isso que acontece hoje, irmãos? Hoje temos aí a mesma coisa. Escritores, atores, famosos, ídolos. E o que tem acontecido hoje? Pastores que têm sido ídolos para muitos crentes. Entendeu? Os coríntios aqui pensavam que eram espirituais. Eles pensavam que porque eles tinham os dons que eram espirituais. E veja aqui, irmãos, eles falavam em línguas, tinham um dom de profecias, dom de cura. Eles faziam coisas extraordinárias. Não é o que acontece hoje? E eles pensavam que, porque aconteceu tudo aquilo, era sinal de espiritualidade. Paulo estava dizendo, não é carnalidade. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Vocês são carnais. Um carnal pode falar em línguas, falar em profecias, fazer milagres, ressuscitar mortos. Até o descrente faz. Judas fez. Aí eu quero falar para os irmãos aqui, Judas fez. Judas estava entre os 12, quando Jesus os enviou aquela missão para pregar. E eles voltaram dizendo, Senhor, em teu nome curamos doentes, expulsamos demônios. Porque Jesus havia mandado até ressuscitar mortos. E Judas estava entre eles, e Judas fez curas, milagres. Mas Judas não era crente. Traiu Jesus. É isso que nós hoje, irmãos, precisamos de entender. Muitas vezes nós vimos nas rádios, na televisão, dando glórias a esses missionários, esses homens. E muitas vezes usam umas vinhetas para impressionar as pessoas. Paulo fala aqui para esta igreja, vocês são carnais. Vocês são carnais. Vocês ficam pensando que vocês falam em línguas, porque vocês têm aí profecias, revelações, porque vocês acontecem essas coisas aí. Isso não quer dizer nada. Vocês são crentes carnais. Então, em seguida aqui, ele faz um contraponto. Ele fala como eles deveriam considerar os líderes cristãos. Não considerar os líderes cristãos como estava acontecendo, que eles estavam competindo entre eles, e como acontecia no mundo antigo e como acontece hoje. Então ele faz uma pergunta aqui no versículo 5, uma pergunta retórica. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Para vocês ficarem aí disputando um com o outro. Para dizer que ele é eloquente, aquele é mais sábio. Vocês estão disputando igual acontece com o mundo. Sabe o que eles são? Paulo, Apolo aí, Pedro. Hoje todos os pastores são servos por meio de quem vocês creram. É isso que vocês precisam compreender. E é interessante, irmãos, que a palavra aqui servo, no grego significa doulos, escravos. Então o que Paulo está falando aqui? O que Paulo fala? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Eles são servos. Por meio de quem vocês creram? Por meio, aqui significa, irmãos, indica então, instrumentalidade. Através destes instrumentos,
destes servos escravos de Deus, vocês vieram a crer. Então o versículo 5, aqui mostra Paulo mostrando aqui, olha, que Deus concedeu a cada um dons. O número de pessoas que converteram através de Paulo e Apolo não estava no mérito deles, e sim ao que Deus concedeu. A uns Deus deu muito, a outros menos. Não podemos confundir, irmãos, ministérios. Tem muita gente fazendo muita coisa aí, mas são infiéis. Nós não podemos ir pela causa e efeito. Números não dizem tudo. Pode dizer alguma coisa, mas não dizem tudo. Tem igrejas que estão crescendo assustadoramente com métodos usados, com campanhas. Mas o evangelho genuíno não tem sido pregado. E assim como enche, esvazia. E quando a igreja cresce pela palavra, a palavra é eterna. Então, há o elemento da sabedoria de Deus. Deus concede a alguns o talento, um dom para conquistar mais pessoas. Deus usa o outro como mestre. O que Deus quer que cada um de nós, pregadores, façamos, sejamos fiéis. Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, como o mundo fala aí, mas para sermos fiéis a Ele. Paulo usa aqui uma metáfora tirada da agricultura. Uns semeiam, outros regam, e ele ainda diz, tem aqueles que vêm para colher. Talvez você, colega pastor, talvez você, líder, está colhendo porque alguém plantou. É igual eu cheguei para aqui para Montes Claros, peguei uma igreja pequenininha, mas eu peguei pessoas, outros líderes vieram antes de mim. Eu não posso agora achar que foi só eu. A igreja que eu trabalho aqui há 18 anos, eu tive de contar com aqueles que vieram antes, aqueles que semearam, e que talvez não tiveram o dom que eu tenho. Entende? E quantas vezes nos gloriamos nisso? E precisamos de lembrar de quem foi que plantou. É isso que Paulo resume aqui, ó. É isso que Paulo termina aqui. Para nós entendermos que tem alguns que Deus usa. E talvez não faz muita diferença aos olhos, até mesmo da liderança. Cada um tem um ministério. E muitas vezes fazemos julgamento, mas aquela igreja não está bem, aquele pastor ali, olha. Enaltecemos aquele pastor que tem um dom de fazer aquele tipo de trabalho, e aquele outro ali, que talvez você não vê aparentemente crescimento, mas é um homem de Deus, está doutrinando o povo de Deus. Para que tanta preocupação? Como disse Thomas Jefferson, quanta dor nos causaram os males que nunca aconteceram. Infelizmente, as pessoas se preocupam demais. Passam boa parte de sua vida preocupadas com coisas que poderiam acontecer e, na grande maioria, não acontecem. Se ganhassem R$1 para cada preocupação, estariam milionárias. Mas ninguém paga por isso, porque se preocupar é, na verdade, perda de tempo e de paz interior. Afinal, preocupação não resolve nada. Na verdade, a preocupação só é útil quando ela vem e fazemos rapidamente algo de bom dela. Isto é, agimos preventivamente ou fazemos um planejamento e colocamos opções de contingência. Agora, ficar pensando no futuro, que na maioria das vezes não vai acontecer, é bobagem. Um desperdício de tempo que traz muita ansiedade e estresse. Se algo nos preocupa e não há nada que possamos fazer para resolver, então esta preocupação é descabida. Dessa forma, estamos perdendo tempo com aquilo que não podemos controlar. Não está em nossa zona de influência. Nessa situação, o melhor é deixar para lá e relaxar. A Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 6, o Mestre Jesus nos ensina: porque andeis preocupados e ansiosos com o dia da manhã, basta cada dia o seu próprio mal. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus,
não tecem, não fiam e não guarda alimento para o dia seguinte. E o Senhor tem cuidado de todos eles. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu e teve os cuidados que os pássaros têm e os lírios do campo. Preocupação é ocupar o tempo pensando de maneira antecipada, sem fazer nada de prático com isso. É uma forma dolorosa de passar o tempo, mas sem resultado. Perder sono e viver nesta aflição, para quê? Que desperdício de tempo e energia! A preocupação não nos leva para a ação, mas pode nos levar à depressão. A preocupação nos bloqueia, nos impede de sonhar e nos traz problemas sérios para o nosso organismo, para a nossa pele, para nosso corpo, para a nossa vida. Muita gente não vive o momento presente, não presta atenção no que está fazendo agora, ficam preocupadas com o futuro, mesmo que seja com o minuto seguinte à próxima tarefa. Afligem-se antes que um problema aconteça. E isso não adianta em nada. Sobre o futuro devemos estabelecer metas e fazer planejamentos somente. E confiar em Deus e esperar nele. Que Ele nos dê graça, saúde, para poder conquistar aquilo que projetamos e tanto almejamos e sonhamos. Ao invés de ficar preocupado com o futuro, aprenda a ter esperança, a esperar um futuro melhor e também acredite mais na sua capacidade de resolver as coisas quando acontecerem. Afinal de contas, o Criador nos fez seres à sua imagem e semelhança. Nos deu a capacidade de sonhar, de tomar decisões e fazer escolhas. Se aparecer alguma preocupação, tome providências. Se não puder tomá-las por algum motivo, é porque é somente coisa de sua cabeça. Largue esses pensamentos. Viva com mais leveza. Se você confiar em Deus, se você acreditar no seu potencial, a vida é boa. Nós que não conseguimos entender a própria vida. Já ouviu o ditado? Se não deu certo ainda, é porque ainda não acabou. Ele pode ser muito útil. Tenha fé em Deus. Acredite que as pessoas são usadas por Deus e são colocadas em tua caminhada para te fazer andar mais para frente. Que Deus te abençoe e que este dia seja um dia diferente na sua vida. Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este dia o Senhor fez. Algumas frases de poetas e poetisas. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Leonardo da Vinci. As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem tocar. Elas devem ser sentidas com o coração. Helen Keller. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem, a mudá-las. Santo Agostinho. Mas as coisas findam, muito mais que lindas, essas ficarão. Carlos Drummond de Andrade. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. William Shakespeare. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charlie Chaplin. Até cortar os próprios defeitos pode ser muito perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender.
Viver ultrapassa qualquer entendimento. Clarice Lispector. Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. William Shakespeare. A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Friedrich Nietzsche. Choramos ao nascer porque chegamos a este imenso cenário de dementes. William Shakespeare. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Bob Marley. Senhor, não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca, Senhor, a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio, você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fica perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Por que fui feliz ontem e hoje não sou? Esta pergunta não é nada inteligente nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro, protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens, mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho te dou, e muito sábio: não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito,
e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem a ter com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas com mais profundidade e sensatamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte: um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar ao Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um em que poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza.